Olá, meus amigos, vamos começar agora mais um programa Entrevistas com os Mestres, certo? Então, é um programa novo, como os senhores já sabem aqui do CMO. Então, estou trazendo sempre alguns professores de diversas áreas e hoje nós estamos aqui, com a apresentação do professor Pedro Tenório, certo? Então, ele veio aqui para dar um visuzinho para a gente de redes, de computadores. Então, ele é mestre em rede de computadores, está trabalhando aí com a gente no presencial, no online, e a gente vai trabalhar hoje falando um pouquinho de protocolo, para alguns alunos. Acho interessante falar isso. Então, o que a gente pode conversar hoje sobre protocolo, Pedro? Então, meu querido Moreira, é um assunto muito light, na verdade. Apesar que quando a gente fala da palavra protocolo, assusta um pouco, Caramba, o que é isso? E protocolo, como é que cai isso na prova? Que estilo de questões? Como é que é o padrão que as organizações militares pedem isso, como concurso, E assim, protocolo é bem simples, é só uma linguagem, que os computadores usam para eles poderem se entender, E é meio que uma sopa de letrinha, Poxa, protocolo HTTP, o que isso significa? Protocolo POP, protocolo IMAP, UDP, TCP, meu Deus, isso tudo cai ao mesmo tempo na prova, Então, assim, isso tudo faz parte da rede e são protocolos bem simples, são bem tranquilos, não cai com tanta complexidade assim em questão da prova da EGS, que é o que a gente vai comentar, E todo mundo sabe que o protocolo ele está direcionado sempre a um daqueles modelos modelo de TCP/IP ou modelo OSI. Um é de 7 camadas, o outro de 4 camadas. Poxa, como é que é o funcionamento? Será que tem o TCP? Tem o protocolo TCP no protocolo TCP/IP? Opa, confundiu agora, E agora? Modelo OSI tem TCP? Tem UDP? E agora? É sobre esses assuntos que a gente vai falar, Beleza, galera? Então, olha só. O Pedro, ele vai tentar tirar esse conflito dos alunos com relação ao assunto modelo, TCP/IP e modelo de referência OSI, certo? Porque, certo, Pedro? Muitos alunos, eles confundem, o termo do modelo TCP/IP com o modelo de referência OSI, Tu vai explicar aí para eles agora. Sim, claro. Há muita divergência, em relação, porque tem um modelo OSI e também em paralelo a isso tem um modelo TCP/IP, Só para tirar essa confusão, na verdade o modelo OSI ele é apenas um modelo de referência, Os outros protocolos, por exemplo, o protocolo TCP/IP, ele funciona baseado, nos serviços que o próprio modelo OSI disponibiliza. Por exemplo, no modelo OSI a gente vai ver um modelo de 7 camadas e ele começa pela camada física. O que significa aquela camada física? Qual o serviço que a camada física pode oferecer, naquela transmissão de bits 0 e 1 pela rede, por meio do cabo partençado. Transmissão de bits pelo fibra ótica ou cabo coaxial, e por aí vai, ele vai subindo, Tem a camada de nível 2, a camada de enlace, ou que muitos costumam dizer link de dados, que ele faz esse controle de erro, onde a gente tem ali uma palavra-chave chamada MAC, o endereço da placa de rede, e logo em seguida a gente tem aquela camada de rede, onde ali atuam alguns serviços de roteamento, Como é que eu faço para poder escolher, definir uma rota para chegar num outro destino que eu quero, E logo em seguida a camada de transporte oferecendo que tipo de serviço, se é orientado à conexão, se não é, E logo depois a gente vai subindo de novo, chega na camada de sessão. O que significa isso, professor? Simplesmente a camada de sessão ali eu consigo iniciar, gerenciar, estabelecer uma conexão, de ponta a ponta entre um cliente e um servidor. Como é que funciona isso? E você vai subindo. Logo em seguida tem a apresentação. Meu Deus, e agora? O que significa isso? O que o modelo OSI diz sobre isso? Qual tipo de serviço? Nada mais é do que ele
encapsula, na verdade, ele cria uma criptografia, uma linguagem para tornar essa mensagem apresentável para a camada de cima, que é a aplicação, né? E o nível de aplicação em si, que é o nível dos programas, do software, né? E a grande questão tem um nível 8 aí, se vocês não sabem. Peguei vocês agora, né? Nível 8. Tô brincando, gente. Em relação ao modelo de referência, o OSI só trabalha até o modelo 7. O 8 a gente até costuma brincar, né, Moreira? Que é o modelo de usuário. Tem a camada de aplicação, que é o número 7, e o 8 é o dos usuários, né? O borrolo, o borrolo. O usuário chega pra você, olha, aconteceu isso e eu não fiz nada. Esse é a pior camada que você tem, né? Engraçado, né? Eu comentando em aula presencial, né? Eu no presencial não dou aula de rede, né? Mas eu de vez em quando eu dou uma furada nos alunos ali para ver se ele está realmente sabendo da matéria. Então eu chego e pergunto e até sorteio um curso online, certo? E falo o seguinte: quem acertar essa questão vai ganhar um curso meu completo no online. E, né, na maldade, né, da minha pergunta, eu faço a seguinte pergunta: qual camada do modelo de referência OSI que trabalha o protocolo TCP e UDP? Então os alunos, né, automaticamente levantam, todo mundo grita, né, transporte. Até então eu fico quieto. Meu amigo, meus alunos, TCP e UDP não trabalham em nenhum modelo de referência OSI, eles trabalham na camada TCP e IP transporte, tranquilo? Então são essas pegadinhas, né, que a gente coloca em sala, que o aluno realmente erra, mas o objetivo é esse, né? Errar na sala para que na hora da prova não tenha essa dúvida, certo? Exatamente. Você fique bem tranquilos com relação a essa questão, né? Então acho que protocolo todo ano cai, né, Pedro? Tu fez o levantamento aí da prova da EGS, sim. Isso. Tu pode até falar um pouco desse teu levantamento que você fez. Engraçado, Moreira, que assim, a gente fez um levantamento da prova da EGS, né, desde 2009, né? E até o ano passado, né, 2014. Engraçado que cai muita questão de protocolo. Você deu um exemplo muito interessante em relação ao protocolo UDP e TCP, porque a banca ela vai querer brincar com essas duas letrinhas no seguinte sentido: qual que é orientado à conexão, qual que não é? Por que é usado o TCP e não o UDP em determinados casos, né? E engraçado que em relação à prova da EGS, cai bastante protocolo no sentido de saber o significado e a função de cada uma. Por exemplo, uma pergunta: qual é a função do protocolo HTTP? Isso a banca ela pede de alguma forma isso para você. Que alguns alunos até confundem com DNS, né? Isso, resolução de nome. Exatamente. Engraçado que é um protocolo HTTP, DNS. Os dois trabalham na mesma camada, que é a camada de aplicação. No modelo de TCP/IP é a camada 4, né? Mas com funções diferentes. Olha isso. E o engraçado é que ele pode te pedir o número da porta. Por exemplo, isso. Você tem que se preocupar com a funcionalidade do protocolo, exatamente, qual a porta que ele trabalha. Exatamente. E a camada. São 3 características de cada protocolo. Exatamente. Então, assim, ele vai pegar toda essa sopa de letrinhas, né? Que essa sopa de letrinhas, na verdade, são só as siglas dos protocolos, e vai começar a brincar isso com você nas provas. E o cara pode até avançar esse protocolo, ele pode colocar a estrutura do protocolo, né? Se ele quiser realmente. Claro que não é o objetivo da prova dos senhores, né? Da prova da EGS ou do CAP, nunca vi cair questão assim. Exatamente. Mas se você for estudar o protocolo a fundo, né? Realmente, da parte avançada, você vai ter que trabalhar com toda a estrutura dele, né? Toda a característica que ele tem, né? Agora, você falou aí a respeito do protocolo UDP, né, e o TCP, né? E você falou um quesito bem importante que cai direto em prova com relação à orientação a objeto, né? Se ele é orientado ou não. O que significa orientação a objeto? Se ele é orientado ou não, né? Muitos alunos às vezes não sabem o sinônimo, né, digamos assim, né, dessa palavra, né? Exatamente. Poderia até falar a respeito do quê? Por exemplo, se um protocolo ele é orientado, significa dizer o quê? Que ele é confiável, né? Ou seja, o estabelecimento da conexão vai chegar ao seu destino. Perfeitamente. Não é isso? Perfeitamente. E se ele não é orientado, porque ele não é confiável e não vai chegar ao seu destino, ele pode ser perdido ali no caminho. Exatamente. Não é isso? Interessante também que o Pedro falou que alguns serviços utilizam o UDP, outros serviços
utiliza o TCP, né? A gente está detalhando aqui o protocolo, né? A gente tem que escolher um protocolo aqui e detalhar. Acho que seria interessante esse. Que, por exemplo, você trabalhando com vídeo, né? O vídeo ele não precisa ter confiabilidade nenhuma, então ele pode utilizar o TP tranquilamente, que é o protocolo utilizado. Agora, quando você quer utilizar um protocolo confiável, né? Aí você vai utilizar o TCP. Tu quer falar mais de algum protocolo aqui para eles? Bom, tem um protocolo POP. Esse aí, só para iniciar, né? O que vocês acham do protocolo POP? Qual camada que ele trabalha? Qual é a diferença do POP para o SMTP? Né? É engraçado, né, que eu trabalhei numa empresa chamada RJNet, né, um provedor de internet, e a partir do momento que eu iniciei, né, como operador, Moreira, eu tive que saber diferenciar isso de cara, né, porque eu precisava o quê? Configurar os clientes de e-mail, né, dos clientes. O cliente ligava: Pedro, olha, eu estou sem enviar e-mail, ou eu não estou conseguindo receber e-mail. E agora? Como é que faz para resolver isso? Como tentar descobrir qual é o problema do meu cliente? Né? Por que ele não está recebendo? Né? Por que ele não está enviando? A primeira coisa que eu tinha que ver no cliente de e-mail, né? E a gente tem vários aí para apresentar, o cliente de e-mail, por exemplo, Thunderbird, né? Outlook, né? Entre outros. Eu tinha que entrar no modo de configuração dele e saber qual era o protocolo referente ao recebimento de e-mail dele ou de envio. Recebimento, por exemplo, protocolo é o POP. O POP ele me permite receber as mensagens, né? Se por algum motivo, então, o meu cliente de e-mail não está recebendo as mensagens, ou seja, não está aparecendo as mensagens lá na tela do meu cliente, possivelmente algum problema nesse protocolo, né? Ou na porta. Às vezes a internet, por algum motivo, o operador pode estar bloqueando a porta referente ao POP, ao próprio protocolo POP, né? E o envio, SMTP, por que eu não estou conseguindo enviar, né? Ele que é o responsável por fazer a mensagem sair do meu cliente de e-mail e chegar até o meu destino, né? Até chegar à caixa de correio eletrônico da pessoa. Então, meus amigos, estamos finalizando aqui nossas entrevistas com os mestres, certo? Com o nosso professor Pedro Tenório. Então, ele falou aí sobre alguns protocolos pertinentes aí para a nossa prova. Pedro, desde já gostaria de agradecer a tua presença aí no nosso programa. Eu agradeço. Sempre esteja bem-vindo aí. E o Pedro ele vai ministrar aqui redes de computadores para os senhores do online, certo? Ele está no presencial, está no online e futuramente ele vai estar aí no nosso projeto aí presencial, que também vai ser ao vivo. Beleza. Tranquilo? Um forte abraço aí e que Deus os abençoe.